Olá, senhoras e senhores, meu nome é Ryan Gontijo. Hoje é 31 de julho de 2025. Estamos no bloco do Bitcoin 907.974. Como você pode ver aí na Mempool Space, a Mempool hoje está bem vazia, ali com sem prioridade e alta prioridade com um SAT, um Satoshi por V-Byte. Ali a alta prioridade tá aqui para atualizar ali já para 2 SATs por V-Byte. Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, o Bitcoin a sistemas e os sistemas descentralizados a projetos sustentáveis e desenvolvimento em engenharia, certo? Sou engenheiro eletricista formado pela Tecnológica Federal do Paraná. Me formei ali em Curitiba no ano de 2022. Desde então, desde um pouco antes, ali em 2019, eu já vinha estudando o Bitcoin, passei a conhecer, passei a estudar. Só que em 2021 realmente foi aquele baque que eu tive assim para falar assim, eu entendi o porquê do Bitcoin, qual era a necessidade dele e a fundamentação matemática. Então eu vi que era uma grande oportunidade de explorar o Bitcoin e os sistemas descentralizados dentro da engenharia. Então hoje eu venho trazendo vídeos os próximos 2 anos, tentando buscar introduzir o Bitcoin e os sistemas descentralizados no geral para dentro da engenharia. Para quem se sentir mobilizado pela divulgação que eu estou tentando realizar, eu deixo aqui meu QR Code aqui do Bitcoin. Essa rede que eu estou utilizando é a camada número 2. Essa camada no número 2 a taxa de transferência ela é muito, muito baixa, praticamente aí você vai pagar 10 satoshi ali, a quantidade de dólar que você pode ver ali, 17 centavos de dólar, certo? Então é muito muito pequeno assim, provavelmente você nem tem, dependendo da carteira que você utilizar, você nem vai pagar essa taxa, certo? Bem, então como que faz para você, se você se sentir sensibilizado a querer ajudar nesse projeto? Eu deixo aqui um mini tutorial, certo, de como que se realiza esse pagamento. Você tendo posse do seu aplicativo, um aplicativo seguro, evitar aplicativos que são de alta custódia. Tem um aplicativo aí muito conhecido que ele só tem para desktop e eu recomendo você sempre fazer uma varredura na internet, saber se o aplicativo tem procedência ou não, e se ele existe ou não realmente na plataforma. Tem um caso aí específico aí de um aplicativo que na, na iOS que deu problema, e daí você sempre tem que buscar saber se o aplicativo é de boa procedência ou não. Bem, dado ali a wallet of Satoshi ali, você pode entrar na área de envio, send, você pode escanear o QR Code, aqui o QR Code no cantinho, ali vai aparecer um Satoshi ali, você pode digitar a quantidade que você deseja, você pode mandar 10 Satoshi, 20 Satoshi, e você vai ver que é pouca coisa, vai dar menos de $1, certo? Vai ser coisa boba mesmo. Então, se você quiser doar com $1, se você ajustar o valor, você consegue doar até com R$ 1, certo? Em BTC. Ali eu coloquei como referência ali Bill Satoshi, que vai dar ali uns 6, 7 reais ali, acho que $1, $3. E ali você tem também na última imagem ali como adicionar uma nota, né, dizendo quem é você, se você gostou do projeto, se você tem alguma ideia, se você sugere alguma coisa, entendeu? Então você pode colocar uma notinha ali também. Recomendo que faça isso até para criar um lastro para que eu saiba que você está contribuindo para o projeto, sabe? Bem, então aqui existe outras maneiras também de você fazer a contribuição ali para poder ajudar o projeto. Mais à frente eu vou mostrar como que eu estou iniciando o projeto, porque a motivação de ter trazido o projeto para ser explorado. É o primeiro projeto que eu vou tentar explorar. Tem outros projetos em mente também, certo? Então aqui a gente tem o Tether, né, o dólar Tether. Então você também pode usar ali a MetaMask
ou algum aplicativo que tenha integrado a MetaMask, que já tem esses aplicativos já integrados, que você pode usar para fazer a transferência em dólar USDT. Então você pode escanear o QR Code aqui do lado, então, ou inserir a chave, certo? Aqui atrás aqui na plataforma aqui web, você consegue ver o endereço, se o endereço é certinho, é válido. E aqui a paridade dele para o dólar, geralmente aumenta um pouquinho ali, 2, 3% para cima ou 2, 3% para baixo. E é isso. Bom, então é o seguinte, gente. Qual o primeiro projeto que eu venho trazer para vocês? Ele se chama Peltier Geladinho. Coloquei um nome bem sugestivo ali, um nome mesmo só para pegar mesmo. Eu proponho trabalhar com esse projeto pelos próximos 2 anos. Esse projeto é um projeto que estava praticamente engavetado aí desde 2013, quando eu era professor de física, química, matemática lá na Bahia, no estado da Bahia. E ele ficou engavetado. Tinha uma equipe lá, uns alunos lá, que a gente tentou criar algum dispositivo que fizesse refrigeração de ar-condicionado ou refrigeração para tornar as bebidas frescas e tal. E daí, até na época, a gente estudou o efeito Seebeck, estudou o efeito Peltier e estava tentando encontrar alguma solução. Naquela época, 2013, na região que eu estava, era a região que a internet era bem ruim, então era um fator complicador bem acentuado naquela época. E então meio que a gente tentou ali ficar uns 2, 3 meses ali, mas acabou não seguindo adiante. O que não quer dizer que naquela época não teve um grande desenvolvimento de outros experimentos e com outras equipes, mas eu me senti responsabilizado em tentar trazer isso de volta. E agora com o Grok, com as inteligências artificiais, eu estou tendo maior autonomia para gerenciar esse projeto, buscar, entender melhor. Então, para mim foi a maravilha. Tendo o Bitcoin e tendo as inteligências artificiais. Então, trazer esse projeto para dentro, para dentro da engenharia, junto com o Bitcoin e assessorada ali pelas inteligências artificiais, até agradeço ali o chat GPT por ter gerado a imagem, que vocês estão vendo aí ao fundo. Então, é isso. É tentar trazer o máximo de informações atuais para dentro do projeto e tentar explorar. Eu sei que em relação à eficiência, a placa Peltier, que é esse modelo que vocês estão vendo aí na imagem, Tech 1 12706, ou seja, ela é de 127 pelletzinhos que são que tem dentro dela, e 0,6 que é os amperes que ela suporta, certo? E daí, então, é isso. Eu estou tentando trazer de volta, tentando explorar. Eu já encontrei muito mais conteúdo do que eu tinha encontrado em 2013, e ao longo dos anos, que eu já venho estudando isso mais 2013, 2025, aí já vai dar mais de 10 anos, né? Então, é isso. Então, eu estou desde esse tempo que eu venho explorando, os últimos 6 meses eu consegui muito mais informação do que os últimos 10 anos. E daí eu me senti muito motivado em tentar buscar integrar o Bitcoin a sistemas, explorar em sistemas de engenharia, e com o meu arcabouço teórico agora de engenheiro eletricista, eu posso ter maior respaldo para analisar tanto o COP, analisar sistemas termodinâmicos, analisar a elétrica, fazer o dimensionamento dos projetos, certo? Então, eu acredito que tem maior viabilidade da gente trabalhar sobre esse projeto. Estou com minha colinha aqui. Bem, o Bitcoin eu conheci ele em 2019, certo? Desde então eu tenho estudado ele, já se vão aí 6 anos. Como eu disse, em 2019 eu tive o conhecimento sobre ele na questão da pandemia. Eu já vi que o Bitcoin subia bastante, e naquele momento ali eu senti que eu deveria estudar um pouquinho para entender o Bitcoin, ainda mais que estava num momento muito inóspito, assim, vamos dizer, né, em relação os governos de todos os países, as liberdades individuais estavam sendo muito criticadas,
E aquele momento eu percebi que tinha o desenvolvedor do Bitcoin lá em 2008 veio para dar um basta às crises, né? Que são crises artificiais que são criadas pelos os próprios governos. Então eu vi que em 2008 lá o cara tinha até postado uma reportagem ali de um jornal mostrando Israel invadindo outra região lá, e daí acabou criando uma crise em 2008, e aí eu fiquei pensando assim, poxa, vamos ver, né, o que é isso aí, vamos se aprofundar mais. E daí em 2021, depois de 2 anos mais ou menos, aí que eu senti firmeza de que o Bitcoin era verdadeiro mesmo quando eu cheguei na parte da matemática. Aí eu fui pegar ali a teoria dos números, os grupos abelianos, as curvas elípticas e as demonstrações matemáticas, aí eu cheguei à conclusão de que não era simplesmente uma moedinha virtual, era muito mais além e que eu deveria estar me debruçando melhor sobre aquilo. Bem, então, agora voltando um pouquinho sobre a origem da Peltier, então a gente primeiro aqui a gente viu o Bitcoin e agora a gente está vendo a Peltier. Então vamos tentar juntar esses dois termos aí, Bitcoin e Peltier. Em 2013, como professor ainda, eu fiz uma contribuição de muitas pessoas, a gente conseguiu fazer a FaceOba, lá na Bahia, uma feira de ciência no Ano Internacional da Matemática. E essa experiência, esse momento foi muito importante assim para mim, para as pessoas que participaram, que deu para testar muitas coisas de matemática, química, física, xadrez, foi assim incrível, foi uma experiência maravilhosa. E só que aqui ficou uma pulgazinha ali que acabei deixando para trás, que foi a Peltier, que eu estava desenvolvendo e a gente não conseguiu apresentar. E aquilo me deixou muito assim, com peso no coração, porque a gente tentou entrar com um pedido de patente, tentou entrar com pesquisa. Eu senti que os meninos que participaram vinham de bom coração, sabe, participar do projeto. E, e a gente não conseguiu colocar para frente por falta de investimento, por falta de informação. Eu acredito mais por falta de informação do que investimento, e a gente não conseguiu explorar tanto. No YouTube a gente viu que, eu particularmente vi, que ao longo dos anos muitas pessoas tentaram colocar em prática a Peltier como o manual do mundo. Eu vi que ele fez uma caixinha lá térmica lá. Depois eu vi que muitos estrangeiros também colocaram em prática dispositivos com a Peltier. E depois eu acabei descobrindo que tinha alguns segredos a mais na Peltier que eu não tinha me dado conta e que acho que atualmente tem como explorar isso, e só que eu preciso da contribuição de vocês. Por quê? Porque esse é um projeto que demanda muito tempo, é um projeto, uma jornada que eu não tenho como se diz, levar a cabo sozinho isso, certo? Então eu preciso que as pessoas que estejam acompanhando se sensibilizem e que a gente possa estar trabalhando junto. Vou estar sempre divulgando no Ko-Fi, ou no X, ou no LinkedIn, onde o local possível que eu puder divulgar esse trabalho, eu vou estar divulgando. Eu vou sempre estar buscando plataformas colaborativas. Eu estou buscando agora um CNPJ aí, já consegui um CNPJ, só que não sei o vínculo que eu posso tentar separar entre o pessoal e o projeto do CNPJ. Então, só estou tendo uma certa cautela aí para não misturar as coisas, certo? E é isso, pessoal. Então, aqui eu deixo o site aí para vocês verificar lá como que era a FaceOba. Vocês podem ver aqui nesse lateral aqui esquerda aqui, que vocês vão poder ver ali no local. Eu vou estar com a minha fotinha lá do lado dos alunos, certo? A última foto vocês vão ver. Bem, então, o que é o projeto da Peltier? Então, voltando aqui, a gente tem o. Voltar. Aqui eu tenho a temperatura que a Peltier conseguiu atingir ali. Deixa eu só voltar aqui novamente.
Opa, tá aqui. Então ali a temperatura que eu consegui em cima da Peltier, menos 7 graus. Eu sei que é uma temperatura que aparentemente parece muito coisa, mas ela precisa alguns aspectos ali de engenharia que eu preciso me debruçar ainda e que eu ainda preciso de recursos para comprar peça, comprar coisa para garantir de que esses 7 graus, menos 7 graus ficariam pelo menos uns 2 graus Celsius, né? Dentro de uma caixa de isopor, dentro de uma caixa de conservação térmica. Bem, então ali eu tenho a Peltier aqui do lado, ela com os cabos aqui ela é alimentada por uma corrente DC, corrente direta. Então aqui eu tenho o positivo e o negativo. E aqui eu tenho um lado que ele é o lado quente. Nesse caso aqui, né, esse símbolo vermelho aqui não quer dizer que é o lado quente, é só um carimbo que colocaram. Então eu tenho aqui o lado quente e o lado frio. No caso aqui eu estou fazendo um teste, então esse lado aqui é o lado da tampa que vai para fora e o lado frio para dentro. Então eu coloquei um dissipadorzinho aqui e aqui eu coloquei o local aqui da Peltier. Bem, então eu coloquei a pasta térmica ali, dependendo de como que eu estou explorando ainda, fazendo alguns testes, a pasta térmica pode ou não ser benéfica. No caso do lado quente ela é benéfica, já no lado frio parece que ela não é benéfica, eu já fiz alguns testes, certo? Então para o lado quente é essencial que tenha isso para manter o contato entre o dissipador e a Peltier. Bem, e ali eu consigo ter a temperatura ambiente, o sensor aqui ainda que está aqui fora, aqui funcionando. Esse dissipador é pequeno, então eu vi que ele é uma caixa, a pastilha Peltier, ela depende muito da temperatura externa, como se fosse qualquer sistema termodinâmico que necessitasse de um compressor, um compressor para fazer a refrigeração, certo, de um sistema. Então ele depende muito da temperatura externa, de um dia mais quente, um dia mais frio. E aqui é a mesma coisa. Então eu ainda não tive como ter garantia de que a refrigeração externa mantém a temperatura interna, certo? Bem, aqui eu estou fazendo as votações, esse aqui foi o dia 1 que eu fiz, ele estava lá 22 graus, baixou para 18, ali levou praticamente uma hora para isso, porque eu verifiquei que eu não posso manter o ar circulante dentro da caixa por algum motivo, não sei se o ar circulante ele fica muito rápido ou se o que é, certo? Ali eu tenho uma plantinha mostrando que o sistema ele é um sistema vivo, certo? Então eu consegui manter um corte de cebola ali dentro e ele acabou criando a cebolinha. Então, durante alguns dias ali, acho que foram 5 dias ali, eu consegui manter. E aqui é outro sistema, eu tentei fazer ali um controle um controle de potência das placas. Acabei colocando uma placa adicional, uma placa aqui e outra placa. Depois vocês vão entender com mais detalhes porque eu coloquei duas placas. Então eu tentei fazer um controle. O cabo aqui de energia ele é muito fino, então tem que tomar muito cuidado aqui. Depois eu fui me tocar que eu não podia ter colocado esse cabo de protoboard, e ele é um cabo muito fino. Bem, aqui a gente já tem uma temperatura mais baixa, de 11 graus, ou seja, a gente já conseguiu derrubar 50% da temperatura, certo? Isso aqui ainda era quando só estava uma Peltier. A gente colocou, no caso de duas, a princípio era ter baixado mais, mas aí eu tive um problema e depois a gente vai discutir isso com mais detalhes. Então, mais detalhes aqui, mais fotos. E aqui é quando a gente está testando somente uma. Bom, então é isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo que não pode ser muito longo, certo? Já deu aí 16 minutos aí de vídeo, ou 18, acho que, porque eu comecei a contar aqui fora. Então, se vocês se sentirem sensibilizados aí, fazer alguma doação, entrar em contato, certo? Eu deixo meu QR Code aqui, meu contato no LinkedIn é exatamente esse aqui, a Pontige. Então, a demarcação de tempo para este vídeo vai ser o bloco aqui, tô vendo, 907.974, já estamos aqui no 975, que está com um delayzinho aqui. E aqui a mempool está bem vazia,
mostrando que as transações on-chain são muito baratas nesse momento, elas podem ficar muito caras. Então, uma das maneiras de você fazer pagamentos on-chain é analisando esse local aqui. Mas no caso em si, eu estou fazendo uma transferência equivalente a um relâmpago, certo? Ela leva 10 segundos para a transferência acontecer, ou menos ainda, certo? Então, se vocês se sentirem sensibilizados de fazer alguma doação, fica aqui meu agradecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.